No 5º capítulo de João, uma multidão de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos, paralíticos e outras enfermidades, se aglomeravam próximo a um tanque chamado Betesda, localizado na cidade de Jerusalém. Eles acreditavam em uma lenda de que às vezes descia do céu um anjo do Senhor e agitava as águas deste tanque, e aquele que entrasse primeiro no tanque era curado. Jesus, o amor extravagante de Deus, invade este ambiente de superstições, de lendas, de crendices, onde o profano parece santo. Este é o nosso primeiro ponto de hoje. Jesus, o amor extravagante de Deus, que invade o mundo das superstições e das crendices. E eu quero ler juntamente com vocês João, capítulo 5, do verso 1 ao 5. Diz a palavra do Senhor: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Amém? Betesda significa casa de misericórdia. Este tanque simbolizava um lugar de esperança para aqueles que se encontravam enfermos, tomados por doenças incuráveis. Diziam naqueles dias que de vez em quando um anjo descia dos céus e agitava as águas, e quem tocasse nelas primeiro era curado de sua doença. Os historiadores, teólogos, aqueles que estudam profundamente a história de Israel e as histórias bíblicas, afirmam que essa história do anjo agitar as águas era uma lenda que cercava aquele tanque. Inclusive, algumas versões de nossas Bíblias não contêm esta informação, porque é considerada que ela foi acrescida depois, para justificar e explicar por que estas pessoas ficavam ao redor daquele tanque. Também é curioso que você saiba que o tanque de Betesda, na verdade, ele é formado por algumas quedas, então você acaba tendo que mais de um tanque. Ele não é apenas então um tanque, ele é um tanque que cai a água para outro tanque e assim procede. Possivelmente, este movimento de pessoas doentes, enfermas, ao redor daquele tanque, é mais ou menos como os movimentos que vemos em nossas igrejas contemporâneas, onde muitos afirmam serem curados
Mas poucos realmente, ao serem confrontados por exames médicos, recebem o diagnóstico de cura. Este era um ambiente de muito barulho, mas pouca verdade. Ninguém sabe dizer se realmente pessoas foram curadas naquele tanque, após as águas serem agitadas por uma entidade espiritual, da qual ninguém também enxergava. Possivelmente o que acontecia é que entre aquelas portas ao redor do tanque, as 5 portas, de vez em quando uma corrente muito forte de vento passava e batia nas águas, e a água então era agitada, e as pessoas que estavam ao redor começaram a acreditar que aquilo era um movimento de anjos batendo as asas sobre as águas, e começavam a se jogar sobre aquelas águas para serem curadas, e essa lenda começa então a ganhar movimento. Mas não existe nenhuma prova de que alguém de fato ali foi curado. Então você tenta imaginar o tumulto neste ambiente, quando uma corrente de vento passava sobre aquelas águas, e ela era agitada, e logo então as pessoas começavam a se jogar naquele tanque, começavam a gritar, né? Eu fui curado, eu sou o primeiro que toquei na água, eu fui curado. O outro gritava, não, sou eu, a cura é minha. E aquele movimento, aquele barulho todo se fazia naquele ambiente todo de superstições, de crendices. E aí ninguém sabia se realmente havia alguém curado ou não. Não, talvez foi aquele que gritou lá naquele tanque que estava um pouquinho mais abaixo. Não, foi o outro lá que ele tocou. E cada um queria tomar posse, né? Como a gente faz muitas vezes em nossas igrejas, né? Eu tomo posse, não, eu que fui curado, não, eu fui curado. E havia ali um homem enfermo, 38 anos, estava ali sentado, não sabemos quanto tempo ele estava ali. Não está dizendo que ele ficou ali 38 anos. Ele tinha uma enfermidade há 38 anos. E que estava ali querendo, né, ter a chance de tocar nessas águas, de ver se as lendas eram verdadeiras e ele poderia ser curado. Esse era um ambiente que também despertava nas pessoas a expectativa de que o próximo pode ser eu, mas ele nem sabia se o outro de fato foi curado. Mas no auê de todo aquele agir, toda aquela coisa toda, quem sabe, não, o próximo movimento é meu, eu vou ficar aqui, né? E ficava ali na frente daquele tanque, vivendo uma expectativa, baseado em lenda, em superstições, no que nós chamamos de crendices. Mas é triste quando a gente pensa que nós vivemos isso também em nossas igrejas. Muitas vezes o desejo pela cura era tão intenso naquelas pessoas que estavam ali, que elas se agarravam a qualquer palavra, ainda que ela não tivesse fundamento, mas que desse para eles esperança. Ainda que não conseguisse provar se de fato alguém tinha sido curado, mas elas se agarravam naquilo porque era tudo para elas. Porque essas pessoas enfermas, elas não eram aceitas pela sociedade da qual elas faziam parte. Elas tinham que ficar excluídas. Os leprosos não podiam entrar na cidade. Aqueles que eram cegos, aqueles que eram paralíticos como este homem, eram considerados por todos impuros. Eles não podiam ir no templo, não podiam entrar onde todo mundo entrava para adorar ao Senhor, porque o templo era o lugar que eles acreditavam que Deus se mostrava, né, que Deus se revelava, mas eles não tinham esse acesso a Deus. Eles eram tratados por todos como ninguém.
Então a única coisa que eles tinham é essa lenda, e ali eles se agarravam a essa esperança, a uma superstição, uma crendice, mas era tudo que eles tinham. Não diferente de hoje, os pregadores, milagreiros, levam muitas pessoas a um êxtase emocional, como aqueles que lá se encontravam naquele tanque. E eles fazem isso de forma estratégica, através das suas orações e das suas pregações, provocando em seus ouvintes um estado que nem eles mais sabem o que sentem realmente, estimulados a uma atitude de fé. Ou você tem fé, ou você não é nada. Ou você é um valente, ou você não é nada. E esses pregadores milagreiros vão tentando estimular as pessoas entrando neste êxtase, a fazer acreditar que elas são superpoderosas. Se receber a minha oração, se você se colocar debaixo do meu chapéu, da minha cobertura, você é curado. E as pessoas, na sua deficiência emocional, espiritual, física, diante de um país que, assim como os israelitas, a exclui, a joga para fora da sociedade, não há trabalho para essas pessoas. O que elas recebem é ínfimo. Então elas são alvos destes pastores milagreiros. E elas vivem exatamente como este homem naquele tanque de Betesda. Ficam esperando um milagre. Meu irmão, você tem que fazer uma corrente de 7 dias. Então eu vou fazer. E você se amarra debaixo daquele chapéu daquele homem. Você se amarra debaixo daquelas palavras, daquela cobertura. E eu faço 7 dias, faço 7 dias. E aí, deu 7 dias. A bênção não aconteceu. Você não teve fé. Faz mais outra campanha de 7 dias. Aumenta um pouco agora, um pouco a sua oferta, que talvez Deus vai te ouvir. Você ainda não deu sua casa? E algumas dessas pessoas, no meio daquele agito, daqueles gritos, o Senhor está aqui, Ele está tocando em você agora. A pessoa até treme, né? Tocou. Ele nem sabe se tocou, foi o vizinho que tocou nele, esbarrou, mas Deus tocou em mim. E aí então, quem está curado, as pessoas estão igual aquele do tanque. Fui eu, a bênção caiu aqui, eu peguei a bênção, é minha, eu recebo. E sai dali, e os outros que não foi curado. Eu estou falando coisas que eu vivi, gente. Eu vivi isso. Já participei de muitas campanhas dessa. Aí, eu não recebi a bênção. Mas aí o irmãozinho recebeu o dente de ouro. Eu recebi o dente de ouro. Eu falei, quero ver. Eu não via dente de ouro nenhum, mas ele disse que ele via. Eu falei, Deus, mas não estou vendo dente de ouro nenhum dos caras aqui. Mas está aqui. Aí você não tem fé, porque você não está vendo. Você tem que abrir teus olhos espirituais. Puxa, Jesus, eu não sou nada, meio que medíocre que eu sou. E aí a gente começa, né? Não, mas aconteceu naquilo, então vai ter que acontecer comigo. E aí você fica lá no tanque. E você fica no tanque. E você fica iludido para essas pessoas. E eu não estou dizendo aqui que Deus não faça milagres, por favor. Eu acredito em milagres. Eu acredito em milagres.
Mas poucas são as pessoas de fato nesses lugares que são curadas. Há muita manipulação. E aí essas pessoas depois chegam nas suas casas, depois de todo aquele êxtase, né? De todo aquele afã que o pastor faz. E aí elas chegam na sua casa. Nossa, minha dor de cabeça foi curada. Não sei o que, Aí ela chega em casa, de repente ela começa a sentir aquela pontadinha de novo, né? Aí ela vai lembrar que o pastor disse para ela o seguinte: é o diabo. Ele está querendo roubar a sua bênção. Você tem que gritar com ele: sai, Satanás! Não é assim? Eu vivi, gente, eu sei o que é isso. E aí você chega em casa, né? Na sua simplicidade, acredita que aquela pessoa é um homem de Deus que está ali, né? E você começa a gritar: sai, Satanás! Mas a dor não para, né? E ela vai aumentando. Aí depois você chega lá de novo e fala assim: pastor, mas você não tomou posse. Quando Jesus cura, meu irmão, Jesus cura. Não tem Satanás que devolve enfermidade, não. Quando Jesus faz milagre, Jesus faz o milagre. Nosso Deus não é Deus de meia boca, que faz a coisa e o diabo vem e desfaz o que ele fez. O diabo não é maior que o nosso Deus. Mas essas pessoas vão mentindo, elas vão enganando, e nós vamos vivendo nesse tanque de Betesda chamado, né, igrejas por aí. Mas aí vai alimentando a esperança do outro. Um que não entendeu nada, mas que fica falando que acha que foi, que não foi. E o outro que não foi, fica vivendo na esperança daquilo lá. E vai vivendo assim. Por isso que elas estão sempre cheias. Elas estão sempre alguém vivendo ali querendo entrar no tanque. Eu quero entrar no tanque. Aí por isso que eles fazem campanhas, mostram na TV. Olha, quem foi curado. Eles querem mostrar que foi. Às vezes a pessoa nem foi curada, nada. Mas mostra lá que foi e foi. E as pessoas vão assistindo. Não, mas se aquele lá foi, então eu tenho que ser também. E vão vivendo este engano. Agora Deus faz. Eu vou dizer para você, Deus faz mesmo. Eu não posso basear tudo nas minhas experiências, mas eu já vivi muita experiência nesse sentido. Certa vez, Deus me levantou na madrugada e eu fui orar e Deus me mostrou uma mulher. Deus me deu uma visão de uma mulher. Eu ainda nem fazia o seminário, mas eu tinha um grupo de oração, um grupo onde eu pregava a palavra, e com a graça de Deus, né, sem muito conhecimento, mas cheio da fé, pessoas estavam se convertendo, e Deus me deu uma visão. No dia seguinte, né, na noite eu tive essa visão, essa madrugada, eu vi aquela pessoa e Deus falou assim para mim: olha, essa pessoa tem um problema assim, assim. Deus descreveu para mim aquele problema. Eu falei assim: mas quem que é essa mulher? E aí no outro dia eu estava lá com o grupo reunido, essa mulher entrou pela porta. Eu olhei e falei assim: é a mulher que o Senhor mostrou na visão, na madrugada. Aí nós estávamos ali, eu dei a palavra, chamei aquela mulher, eu só disse para ela assim: nessa madrugada Deus me mostrou, e Ele falou para mim que você tem um problema assim, assim, assim. E ela falou assim: eu já sofro há 23 anos com este problema. Ela falou assim, eu falei: eu nem vou orar por você, porque Deus falou assim que já ia te curar, então eu não preciso fazer nada. Vai, você está curada. Passou 3 meses, nós nos encontramos novamente, essa mulher. Ela veio e falou assim: eu fiz todos os exames. Deus me curou mesmo, nunca mais eu tive aquele problema e senti dor. Porque Deus faz, não tem diabo que rouba coisa que Deus faz. Isso é mentira, colocar o diabo maior que Deus é mentira. Quando Deus faz, Deus faz. E quando Deus quer fazer, eu não preciso me gabar. Vem aqui, eu vou orar por você, agora vai acontecer. Deus falou que ia fazer, Ele vai fazer. Eu falei para ela: vai em paz, que Deus já vai te curar, porque Ele falou. Quem sou eu? Gente, aquele era um ambiente da magia, da água milagrosa, da superstição, onde a esperança era depositada nas águas daquele tanque. Como algumas pessoas que depositam a sua esperança na água que fica em cima da TV, né? Sem dúvida, era um ambiente profano, mas com uma aparência de santidade.
de algo bom. E dentro deste ambiente estava ali um homem paralítico, há 38 anos paralítico. Estava naquele ambiente profano, aparência de santo, mas profano. Porque Deus não era a razão e a esperança daquele encontro de doentes e enfermos. Eles não estavam naquele tempo porque eles queriam ter encontros com Deus. Eles estavam naquele tempo porque eles simplesmente queriam ser curados. E não importava quem ia prestar a cura. Se era um anjo que ia bater a asa ali, se o anjo vinha do demônio, nós não estávamos nem aí. O negócio é o seguinte: vai chacoalhar a água ou não vai? E tem muitas pessoas que vão às igrejas com essa mesma mentalidade. Elas não vão atrás de Deus. Elas não estão nem aí quem é o cara lá, se o cara... O negócio é o seguinte: eu vou receber a minha bênção ou não? Como ela vem, da onde vem, não me interessa. Eu quero ver a água chacoalhar e eu quero sair dali curado. Eu quero receber a bênção. Eu quero ver se minha casa nova de campo vai surgir. Eu quero ver se eu vou chegar lá e vou receber a casa de praia. Trabalhar é para os fracos. Eu sou homem da fé. Lugar profano, com aparência de santo. Por que tem aparência de santo? Porque as pessoas que vão a este lugar, elas vão baseadas numa fé. Então, dá a nós essa sensação de santidade. Não, tem fé nesse negócio aí. Mas a fé distorcida, uma fé orientada de forma errada. Parece santo porque existe esperança no meio desse negócio. E aí você junta fé e esperança, parece coisa de Deus, né? Mas a esperança também está direcionada de forma errada. Estão esperando em algo de forma errada, distorcida. Muitas pessoas em nossos dias, como nos dias lá de Jesus, estão vivendo assim, vivendo uma fé e uma esperança em coisas erradas, se colocando debaixo de um jugo de pessoas que se intitulam apóstolos, bispos, pastores e outras coisas tantas. E elas vão vivendo a vida movida pelas superstições gospel. O que move o coração de muitas dessas pessoas é simplesmente que elas querem proteção divina. Elas não querem relacionamento, mas ela quer proteção. Ela não quer relacionamento, mas ela quer cura. Ela não quer relacionamento, mas ela quer prosperidade. Muitas carregam cruzes, vivem nas romarias, amarram fitas no pulso, né? Carregam terço, bebem água ungida, compram amuletos que os pastores vendem, rosas, e sei lá o que mais, né? Até sal grosso as igrejas vendem, né? Já misturou tudo mesmo, né? Tudo isso é tanque de Betesda de nossos dias. Ainda há outros que invocam espíritos estranhos, até dentro das igrejas. Vai descer agora uma unção aqui que você vai ser lagartixa. Quem nunca ouviu isso? O pessoal dá risada porque já ouviu isso, né? Ai, você vai receber a unção do leão. E o diabo deve estar gargalhada, gente. Esse negócio é legal demais.
Olha os filhos de Deus. Deus fez a imagem e semelhança dele. Tem coisa mais linda que isso? Você foi feita a imagem e semelhança. O leão não foi a lagartixa. Não, mas eu quero ser uma lagartixa. Eu quero... Parece piada. Mas isso acontece, gente. É sério, é triste, dá vontade de chorar. Invoca o espírito aí que não tem nada a ver com Deus. Pessoas ficam girando nas igrejas como se fosse pomba gira. Fazem oferendas a espírito. Vive nesse ambiente mágico, né, das superstições, das forças do além. Tem crente. Eu quero ver agora quem é que eu vou olhar para quem dá risada, viu? Tem crente que diz que é crente, confio em Deus, Jesus é o meu Senhor. Mas aí vê uma escada e não tem coragem de passar debaixo dela. Deixa eu dar a volta, porque vai que, né? Aí, vai que. Fala uma palavra ruim, né? Vamos dizer assim. É crente ou não é, filho? Não, mas eu sou crente, mas eu também gosto de uma superstição, né? Se levar um susto é capaz de gritar, Ave Maria! Aí você fica olhando a Deus, onde que esse povo está, né, Jesus? As forças que estão ao nosso redor do mundo nos levam a isso. E a gente fica preso nessas crendices. Mas pessoas dizem que são crentes, mas às vezes tem medo da superstição. Tem medo de alguém que diz que vai fazer um trabalho para ele, né? Você está guardado no Senhor, amém? Você pertence ao Senhor. Você é menina dos olhos de Deus. O diabo não te toca. O diabo não te toca se Deus não permitir. Você pertence ao Senhor. Ninguém toca na sua vida se Deus não permitir, querido. Contudo, eu quero falar para você que o amor extravagante de Deus, ele invade este ambiente profano. Que coisa linda! Aquele homem estava lá neste ambiente profano, vivendo nesse sonho de magia que vai acontecer. Aí um vento forte, eu estou tentando, mas eu não consigo. Por quê? Porque era paralítico, eu não consigo. Sempre alguém chega antes de mim. Mas ele está ali vivendo isso, ele está querendo fazer parte disso. E aí Jesus entra neste ambiente profano, neste lugar de magia, da superstição, para oferecer àquele homem salvação real. O amor de Deus é poderoso, é intenso demais para ser contido dentro de um espaço sagrado, normatizado pelos homens. Jesus não estava preso ao templo somente. Não, eu vou lá naquele lugar que aquele povo está vivendo de superstição. Eu vou dar uma andada ali, deixa eu ver o que está acontecendo naquele ambiente ali, né? E ele vai lá, e aí ele se depara com este homem. Que coisa maravilhosa! Esse é o amor extravagante. Não se contém, ele ultrapassa tudo que é limite. Vai ao encontro daqueles que necessitam, daqueles que estão clamando por socorro e ajuda. Até mesmo quando sua fé está depositada no lugar errado, mesmo assim Deus vai lá a essa pessoa. E ele se mostra, ele se faz presente. Isso é lindo. Aí Jesus manifesta o seu amor extravagante por aquele homem que estava lá 38 anos sofrendo, né, de paralisia, paralítico. Que coisa. Jesus entra nesse lugar. E aí o que acontece? Quando Jesus invade este ambiente de magia e de superstição, a cura aconteceu para aquele homem. Porque Jesus chegou até aquele homem. E eu quero falar para você que muitas pessoas são curadas, não por causa da fé, mas por causa da graça e da bondade de Deus, simplesmente. Aquele homem
A fé dele estava tudo errado. Aliás, aquele homem não tinha fé nenhuma. Quando Jesus chegou e perguntou para ele assim, você está querendo ser curado? Eu estou, mas ninguém me leva lá. Ele nem entendeu quem era Jesus. Ele nem sabia quem era Jesus. Aí Jesus olha para ele e fala, Senhor, levanta, pega a tua maca. Eu fico tentando imaginar o que aconteceu. Não sei se você consegue. Porque assim, este homem não estava esperando ser curado. Não estava. Ele não sabia quem era Jesus. Jesus veio perguntar a ele e falou assim, você quer ser curado? Eu quero, Senhor, mas ninguém me põe lá. Ele estava talvez pensando, será que o Senhor vai fazer isso para mim? O Senhor vai me jogar lá dentro na hora que a água, né, chacoalhar? Achei um amigo que vai fazer isso para mim? Aí Jesus fala, então tá bom, levanta e anda. Ele não esperava, mas eu fico imaginando, gente. Olha os estralos que começou a dar na perna daquele cara. Os ossos tudo se ajustando, os músculos tudo. Aquele homem percebeu, o extraordinário aconteceu. Aí ele faz o quê? Imediatamente ele levantou e andou. Ele não estava esperando nada. Ele levantou e andou. Aconteceu. Por quê? Porque Deus é assim. Por isso que eu falei, não depende de mim, de você. Quando Deus quer agir, ninguém impede Deus de agir. Quando Deus quer curar, ninguém impede Deus. Ele chegou ali no meio daquele lugar de superstições, de coisas erradas, mas ele chegou até aquela pessoa. Aquele homem foi privilegiado, porque havia muitos, né, ali. Mas aquele homem foi privilégio. Jesus foi até ele. E deve ter sido a coisa mais extraordinária. Um homem está há 38 anos. Você não levanta de uma hora para outra assim. Não levanta. Os músculos, tudo fica... Agora, você imagina o que aconteceu, gente? Tudo aquilo foi, né, estralando, foi tal, a musculatura daquele homem foi... Ele levantou e saiu andando, como se nunca tivesse sido paralítico. Não precisou fazer fisioterapia, não. Aí já catou a maca dele e vambora, meu. Estou curado. Ele não entendeu nada, mas estou curado. Porque Deus chegou, e quando Deus chega, o extraordinário acontece. Porque Deus faz isso, Ele faz isso para você. Ele faz isso por você. E não importa. Ele invade qualquer espaço atrás de você. Porque Ele te ama. Ele te ama. Que coisa linda. Nestes lugares profanos, onde Deus muitas vezes é colocado como refém, né, das lendas e das superstições, Jesus invade com o seu amor extravagante e torna o amor do Pai acessível aos homens, com o fim de libertá-los das correntes da enfermidade, sejam elas físicas ou da alma. Jesus quer curar você também. Contudo, eu quero que você entenda uma coisa. Jesus não invade estes lugares da superstição, das crendices, somente para curar o nosso corpo e alma. Só para te ajudar a vencer emocionalmente as suas dificuldades, ou você ser curado, né, fisicamente. Ele não invade só com esse fim. Ele quer libertar você dessas correntes que te distanciam de Deus. Ele quer libertar você dessas magias, dessas superstições, dessas crendices. Veja agora o que acontece depois deste homem ter sido curado. Este homem foi confrontado. Era um dia de sábado. Jesus gostava de fazer isso no sábado, né? Era um dia de sábado. Aí ele é confrontado por alguns. E aí veja só o que diz João 5, 13 e 14. Diz assim, olha. O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Jesus foi lá, pá, curou e ó, desapareceu no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Muito provavelmente, o homem curado por Jesus foi ao templo, para que pudesse ser reconhecido como um homem puro, agora curado pelos líderes religiosos, e agradecer também
naquele local a Deus pelo milagre ocorrido em sua vida. Jesus o encontra no templo. E aí diz para aquele homem não voltar a pecar, para que algo pior não lhe viesse a acontecer. Alguns comentaristas acreditam que estas palavras de Jesus apontam para a realidade daquele homem ter ficado paralítico por causa de algum pecado cometido em algum momento da sua vida. Então, alguns comentaristas, teólogos acreditam que aquele homem havia cometido algum pecado em algum momento da sua vida que levou ele a viver aqueles 38 anos paralítico. O texto não diz que pecado ele cometeu, o que pecado Jesus está se referindo. Contudo, para estes comentaristas, a prática novamente daquele pecado que o tornou paralítico o levaria a uma situação pior do que a que ele viveu os 38 anos agora de sua vida. Eu não acredito nisso. Nossa, Jesus chegar aí, encontra um homem naquele estado, cura aquele homem, liberta ele, um extraordinário acontece, aí depois Jesus fala assim, o negócio é o seguinte, se você fizer alguma coisa errada, eu vou piorar a tua vida agora, vai virar uma desgraça, cara. Eu vou dizer o que eu creio. Jesus estava dizendo para ele não voltar ao pecado em que estava vivendo, se referindo ao erro de colocar sua fé em superstições. Agora Jesus encontrou ele lá no templo. Jesus se apresentou agora para ele. E agora Jesus então disse para ele não voltar a fazer aquilo que ele havia feito. Ele viveu os seus 38 anos paralítico. E muito do tempo que a gente não sabe quanto, ele estava vivendo numa esperança em algo que não era o Deus verdadeiro. Ele estava depositando sua fé numa superstição, em uma lenda. E o que Jesus está dizendo para ele é exatamente isso. Não volte ao pecado que você estava. Se você voltar a esse pecado, vai te acontecer o pior. O que é o pior? O pior não é ficar paralítico. O pior é você não ter mais relação com Deus. Não há nada pior do que você se distanciar de Deus, de que você começar a criar ídolos, superstições e crendices que movimentam a sua história, a sua vida, a sua esperança, porque Deus se distancia e o que lhes resta sem Deus? Nada, somente a morte, e morte eterna. Nada poderia ser pior do que isso, e creio que é disso que Jesus está dizendo para aquele homem. Não volte àquele pecado, não volte às superstições, não volte às crendices. Você está curado, você não precisa mais disso. Deus agora tem contigo uma nova relação. Não perca mais isso, não perca mais isso, não abra mão disso, porque coisa pior te acontecerá. E não é ser paralítico, é você perder a comunhão com Deus para todo sempre. Não há nada pior do que isso. Ele não precisava agora mais viver prisioneiro daquela fé doentia, daquele estado. Ele podia agora caminhar de forma diferente.